comunicação assertiva é uma das estratégias e uma das competências para gerar valor a partir dos clientes. E para isso, hoje estou recebendo aqui a nossa querida Vitória Cordeiro, que é uma pessoa bastante especial e você vê aí pelo rostinho dela, uma pessoa super jovem. E hoje vamos falar de comunicação. Seja muito bem-vinda, Vitória. Léo, muito obrigada pela oportunidade. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais preciosos do mundo, porque a comunicação é a forma mais simples e fácil de você ganhar reconhecimento, prestígio e fazer os outros abrirem o bolso para você. Eu sou a Vitória Cordeiro, como o Léo disse, eu sou muito jovem, tenho 21 anos, sou dubladora, sou locutora e empresária também. E tendo essa idade, o que eu tive que desenvolver ao longo do tempo foi justamente a comunicação para convencer pessoas mais velhas a confiarem principalmente no nosso trabalho e saber vender isso muito bem. Então eu sempre digo que a comunicação abre portas para que a gente chegue cada vez mais longe através do nosso conhecimento. Maravilha! E vocês aí que estão do outro lado já viram que a minha convidada aqui é de peso. E, Vitória, para a gente iniciar aqui antes de qualquer coisa, né, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você é, o que você faz, para os agroprotagonistas aqui conhecerem mais sobre a Vitória Cordeiro. Perfeito. Léo, eu sou de São Paulo, nascida e criada aqui. Sempre tive uma veia muito comunicativa. Quando eu era criança, na casa da minha avó, eu reunia todo mundo, colocava eles de plateia dentro da sala e fazia palestra, apresentava programa. Eu tinha essa questão da comunicação. Então, desde muito nova, a minha mãe sempre me levou para teatro, fui muito bem no teatro. Depois eu queria ser modelo, só que assim, eu tenho 1,48 m, então é bem pequenininha para ser uma modelo. Chegou um ponto onde eu sempre falei muito, me comunicava muito bem. Eu conheci a fonte de renda através da dublagem. Fiz um curso dentro da do Brasil, dublei algumas séries dentro da Netflix e me apeguei a isso, porque a dublagem é uma atuação através da voz e as técnicas dentro dela você consegue trazer para a tua vida natural. Então, a sua mensagem acaba tendo um corpo muito maior quando você vai se comunicar com outras pessoas. Então, foi essa evolução primária. Eu tinha uns 12 anos na época. Fiquei no campo da dublagem durante muito tempo. Em 2020, eu fiz meu curso de locução e virei locutora também. E nesse processo, eu conheci o marketing digital na época e o tráfego pago. Quando eu conheci essas duas coisas, eu vi a oportunidade de ser empreendedora dentro dessas áreas. Por quê? Eu fui adquirindo uma habilidade muito boa, fazendo essas coisas relacionadas a vendas dentro da internet. Quando eu uni isso à minha comunicação, eu pude vender esse serviço para várias pessoas. Foi assim que eu criei o meu primeiro negócio, que foi uma agência de marketing. E hoje eu tenho 2 agências, uma relacionada a marketing para o mercado imobiliário e outra relacionada ao braço educacional, onde a gente vende educação para outras pessoas, também dentro do mercado imobiliário. Maravilha! E já anotei um bocado de coisa aqui já. Eu vou anotando para a gente explorar bastante aqui. E, Vitória, no início da sua fala, traz assim um sentido de muita autoconsciência, sabe? E sobre a sua habilidade, né, a sua competência de comunicação. E isso daí nem sempre é simples para as pessoas, sabe? Então assim, como que foi para você, né, tomar consciência disso? Né, que você realmente se comunicava bem e que isso poderia, né, naquele momento ser algo para te alavancar, sabe? Como que foi isso para você? Eu acho, Léo, que lá no início, na verdade, o que acontecia era uma validação das outras pessoas. Então, desde muito nova, sempre fui muito pequena,
Quando eu abria a boca para falar com médicos, por exemplo, eles sempre ressaltavam que eu parecia uma mulher de 30 anos no corpo de uma menina, pela comunicação. Então, foi uma consciência que eu fui criando através de outros comentários. Agora, quando a pessoa tem um baita conhecimento, mas ainda não se comunica bem, que eu acredito que é uma das maiores dores hoje, o medo de falar em público é um dos maiores 5 medos do mundo. Então, assim, é gigantesco. A maioria das pessoas associa a fala pública com algo negativo, que aconteceu principalmente na época da infância. Quando a gente olha por essa esfera, existem programações neurolinguísticas que a gente tem que fazer, reprogramar o cérebro para começar a iniciar o processo de comunicação. Depois vem a parte técnica da coisa que te faz florear e crescer muito mais dentro dessas áreas. No meu caso, eu fui muito privilegiada. Eu não passei por nenhum tipo de trauma. Mas aqui, por exemplo, dentro da minha própria casa, meu namorado, ele era militar dentro do exército. Muitas vezes a gente lida com alguns comentários negativos quando você mostra a tua autoridade. E ele falou que por muito tempo ele se sentiu mais acuado para se comunicar. Quando a gente foi implementando estratégias para ele destravar a comunicação, hoje ele é extremamente seguro, um baita comunicador. Legal. E aí, então, você traz aí outros elementos aqui, que é ambiente e pessoas. Total. Isso aí para mim, assim, a ambiência, né, é algo que, assim, transformador e que propulsiona muito os resultados, o crescimento, o desenvolvimento. E aí, quando você fala sobre ambiente, pessoas, né, que potencializam os talentos, né, isso daí é muito importante. E você falou de traumas, eu não vou dizer que é um trauma, mas assim, é algo que deu uma retardada numa grande habilidade minha, que é a comunicação também. E eu trabalhei em laboratórios, né, enfim, por causa da minha trajetória acadêmica, né? Acabou que me direcionou muito para esse lado. Só que o meu perfil, ele não é analítico, ele não é conforme, assim, para aquele perfil que geralmente as pessoas de laboratório e tudo mais frequentam ali, atuam dentro desse contexto. E aí, por quê? Laboratório é assim, um processo muito bem definido, passo a passo, isso, e pouca interação, né? E eu sou a pessoa da interação, eu sou do povão, eu sou da galera, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer, de explorar e tudo isso, né? E aí, nesse ambiente, eu não poderia utilizar essas habilidades, essas competências minhas. E aí, o que aconteceu? Eu precisei me moldar ao ambiente que eu estava, né? E aí, teve uma vez, eu comecei a falar, cara, isso aqui não é pra mim, tava fazendo um baita de um trabalho, só que assim, não tava feliz e não tava sendo leve, sabe? E eu tenho um negócio comigo que quando não é leve, pra mim não vai. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso mudar, né? E aí eu conversei com um grande amigo meu, hoje, né? E ele virou pra mim e falou assim, Léo, desse jeito aí vai ser difícil você voltar pro campo, né? Porque você low profile, aquela coisa, e eu fiquei super assim, eu falei, caramba, cara, isso não sou eu. E aí, como você falou, né, reprogramar, né, programação neurolinguística, eu tive que reprogramar tudo isso. Olha o esforço que eu tive para isso. Foi assim, foi bem louco, assim, o quanto o ambiente as pessoas podem nos moldar, né? E outra coisa, agora vamos lá na dublagem, né? Você falou que fez muita dublagem, 12 anos fazendo dublagem. Então, assim, Netflix e tudo mais. Conta um pouco mais pra gente sobre isso daí. Show! Dublagem é uma coisa incrível.
Agora, só retomando a questão da ambiência, vou só compartilhar algo com você. Ótimo. Eu não tinha consciência do quanto o ambiente pode influenciar positivamente na nossa vida. Então, uma coisa que eu sempre defendo, Léo, é que a gente esteja do lado de boas pessoas que sempre nos coloquem para cima e, de preferência, sejam melhores do que a gente em alguma esfera. Porque dessa forma, existe um autor que ele fala sobre emprestar a credibilidade de outra pessoa. Você consegue aprender muito rápido, evoluir cada vez mais rápido. E essa autoconfiança de outros negócios, de outras habilidades, acaba passando para você. Por isso que é bacana, por exemplo, os empresários que entram dentro da tua mentoria hoje têm acesso ao conhecimento teu, de anos e anos dentro do mercado. Então, a relevância e a velocidade de crescimento é totalmente diferente. Com certeza. Antes da gente ir para a dublagem, então vamos aprofundar aqui nesse ponto, que esse ponto aí é muito importante. Ontem mesmo eu estava conversando com o diretor sobre esse assunto, porque assim, tem um dogma, né, um paradigma de que relevância, experiência só vem com o tempo, né? E o tempo aí é uma das coisas que você com certeza enfrentou aí para se posicionar, né? Não. Por ser tão jovem. E aí eu falei, cara, não é bem isso daí. Eu tive que quebrar esse paradigma, sabe? Esse dogma. E quando eu falei isso para ele, ele falou, cara, faz sentido. Porque assim, o processo da quebra, assim, né, é lento às vezes, né? Mas assim, porque são crenças, né? E muita gente tem a crença de que somente pessoas com 30, 40 anos de mercado que podem ensinar algumas coisas, né? E aí, quando eu também me posiciono para ensinar pessoas, para compartilhar experiências, trazer conhecimento, eu também enfrento esse ponto aí, sabe? Que eu sou jovem também, né? Não tão jovem quanto você, mas sou jovem também. Estou com 36 anos, mas assim, a intensidade, as habilidades e o quanto você potencializa a sua potência, né? As suas fortalezas, acelera o processo. E esse acelerar o processo, você desenvolve competências, habilidades para ajudar outras pessoas a acelerarem o processo também. Exatamente. Né? É bem legal isso, né, Vitória? Eu sempre digo, é uma frase do Marcos Paulo, mas eu uso na minha vida, que a intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais energia a gente coloca em determinadas coisas, por exemplo, então, há 5 anos trabalhando com marketing digital e tendo empresa. Dentro desses 5 anos, eu tenho certeza que de experiência de mercado e quantidade de clientes se equipara com uma agência de 10 a 15 anos. Porque a gente coloca intensidade no momento onde a gente se aplica e decide, porque tudo é decisão, que aquilo ali vai ser um negócio da nossa vida. Um exemplo, se eu quero crescer dentro do agronegócio, uma forma muito mais rápida de eu crescer é aprendendo com quem já chegou lá. Ou quem tem uma atração de velocidade diferente. Com certeza. Essa questão da intensidade distorce o tempo. Eu também gosto bastante dessa frase do Marcos. E eu sou bastante intenso, né? Quando eu pego para fazer um negócio, assim, ó, coisa de louco. Parece um trator, né? No agro a gente fala muito isso. Parece um trator. E é bem isso, né? Eu quando eu fui para o mercado de trabalho, eu me tornei gestor, assim, de uma forma bem acelerada. E é justamente por conta da intensidade. E aí, uma coisa que eu aprendi muito com o Joel, né, o Joel J, nosso mentor aqui, né, eu aprendi muito com ele sobre a importância de ter momentos de intensidade, mas sem perder a constância, para a gente ter resultados consistentes. E aí, quando eu tomei consciência sobre esses 2 pontos, eu falei, caramba, isso aqui me leva longe. Né? Porque assim, intensidade, você acelera o tempo,
A constância, você gera consistência. Juntos, os dois juntos, né? E isso daí é muito legal. E a gente precisa realmente, né? E eu estou trazendo essa mensagem aqui justamente por ser um dos pontos de inflexão para profissionais do agro. Né? Então eu vou comunicar aqui, já que estamos falando de comunicação, sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê aqueles outliers, assim, o cara que vem com muita intensidade, pá! E aí não tem constância. E aí é onde a gente vê que o cara vende muito no primeiro ano, mas depois não tem recorrência, porque não tem constância, não vai no atendimento ao cliente, né? Toda aquela questão que em todas as áreas a gente precisa ter, né? Isso daí é muito importante, né? Isso é muito importante. E na dublagem, então, vamos para a dublagem, então. Eu tô super curioso aqui para entender sobre esse processo aí, desde muito menininha, como que foi isso daí para você? Show! Como eu disse, eu vim da escola do teatro, então eu já sabia atuar, mas não necessariamente eu sabia atuar com a voz, que é a dublagem, no momento onde a gente vive a vida de outro personagem com a nossa voz. Conversei com a dona Val, minha mãe, falei assim, mãe, acho que isso pode ser uma estratégia bacana para mim. Vamos procurar saber? E peraí, quantos anos você tinha para falar isso aí para sua mãe? Eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Meu Deus. Sempre fui muito dada. Eu gosto de usar essa palavra. Muito vamos resolver, vamos fazer, vamos lá. Minha mãe é maravilhosa, ela sempre me apoiou muito. Dentro dessa questão da ambiência, dentro de casa eu tive um ambiente maravilhoso para crescimento. Ela falou, não, vamos fazer. Existe ainda uma escola muito bacana de dublagem aqui em São Paulo que se chama Do Brasil. É um curso intensivo de 6 meses, onde você passa por todas as facetas da dublagem e aí você entra dentro do banco de vozes da Do Brasil, onde, por ser uma escola renomada, você tem chamadas de todos os locais, de todos os países, para filmes, séries e até documentários. Bacana. Nesse primeiro momento eu peguei minha primeira série para fazer, que é Fuller House, dentro da Netflix. Não sei se você já viu 3 é Demais. Sim. Essa Fuller House é a versão 3 é Demais delas maiores. Ah, legal. Então é muito bacana, foram 6 temporadas corridas. Eu não lembro todos os filmes que eu fiz, pra ser muito sincera, mas essa série me marcou muito, porque ela é longa. Então, era muito gostoso, porque dentro da dublagem a gente pega uma afeição por cada personagem. A minha era uma criança, e a minha voz já era mais infantilizada, mais do que é hoje. E era um processo muito gostoso, porque a gente entra na vida de outras pessoas. E onde que a dublagem ajuda na nossa comunicação? A dublagem, ela é uma junção de como você fala. Então, tom de voz, entonação, ênfase e transmitir sentimento através da voz. Então foi uma baita escola, porque hoje, dentro das mentorias e assessorias que a gente faz voltadas à comunicação, essas são as técnicas e estratégias mais puras que a gente tem que passar para a pessoa que está sendo mentorada. Justamente porque é de um mercado onde a gente cria essa atuação junto com a voz. E isso fica tão natural a longo prazo, porque as pessoas aprendem, de fato, a passar esses sentimentos dentro da voz. Isso daí é muito legal. Eu não esqueço, e dentro desse contexto, de quando eu era criança, né, assistia os filmes e tudo mais, e eu ficava sempre pensando, assim, porque eu sempre gostei muito de desenho, sabe? Eu ficava sempre pensando, nossa, quem que tá por trás disso, sabe? E eu comecei a investigar olha que loucura, né? Eu comecei a investigar quem eram as pessoas, até para entender, assim, saber o rosto da pessoa, os trejeitos, assim, sabe? E é muito legal isso daí que você trouxe, que você traz para a sua metodologia de trabalho de hoje, né? Então, assim, qual que é essa mensagem, né, que veio para mim aqui? O quanto é importante você aprender e ensinar. Ensinar.
porque aí você está aprendendo mais ainda, sabe? E porque assim, quando a gente faz isso daí, eu tenho uma crença comigo, que quando eu aprendo e eu ensino, eu crio prosperidade. Sabe? E você aprende 2 vezes. E aprende 2 vezes. Então, assim, eu acho muito legal isso daí. Tanto é que, por exemplo, onde eu trabalho, onde eu já trabalhei, sempre lidando assim com muitas pessoas de todas as idades, assim, cada um com seus talentos, cada um com suas habilidades mais fortes, assim, vamos dizer, mais desenvolvidas. E eu sempre busquei fazer assim momentos de compartilhar, sabe, de troca. Então, assim, teve um resultado muito legal aqui com a vitória aqui na região sul do Brasil e tal. Aí eu fazia um fórum, trazia a vitória lá do sul para compartilhar como que foi feito, sabe? E eu criei essa habilidade de fazer um trânsito de transferência de conhecimento dentro do próprio time, sabe? E isso daí gera muito aceleração do conhecimento se tornar mais universal, vamos dizer assim, né? E aí, então, você passou pela dublagem, né? Aprendeu muito, ensina sobre isso. E aí, como que foi essa ida aí para locução? Porque dublagem e locução é diferente. Explica para nós isso daí. Show! Dublagem, na verdade, a gente utiliza mais em filme, série, documentário, onde existe um personagem que precisa ser dublado. Então, por exemplo, tanto desenho quanto filmes, necessariamente, a gente cria uma personalidade compatível à do ator que está fazendo aquele filme para conseguir transmitir as emoções através da voz. Agora, a locução, ela é utilizada em jornais, ela é utilizada para dar notícias, ela é utilizada em propostas comerciais, ela é utilizada em comerciais em si. E eu, dentro da pandemia, em 2020, a dublagem paralisou um pouco, porque os estúdios não podiam abrir na época, só que eu tinha um mini estúdio dentro de casa. E, por coincidência, uma tia minha é muito renomada na locução. Eu falei assim, tia, você não quer me dar um curso, não? Online mesmo, home office, para eu aprender como é que faz a locução? E ela fez comigo um intensivo de 12 semanas, ela é certificada, tem DRT, então ela pode ensinar outras pessoas nessa metodologia. E eu gostei muito de locução, porque as facetas de locução, elas são imensas. E a gente consegue trabalhar desde a urna eletrônica, quando você liga no Bradesco para conversar com alguém, aquela vozinha pedindo para você clicar em outros botões, a fazer propostas comerciais com empresas incríveis. Por exemplo, uma empresa que a gente já trabalhou dentro da locução foi a Pilão. Então, para falar sobre a marca de café. E o que é bacana aqui é que a gente segue passando emoção dentro da voz, só que relacionadas a empresas, a comerciais grandes. Necessariamente, às vezes, há uma notícia dentro do jornal, que pode ou não ser muito bacana. Só que dentro da dublagem, uma coisa muito frequente é, na verdade, a emoção que você passa. Dentro da locução, a gente utiliza mais a oratória, a questão do falar bem, com todas as palavras, com todas as letras, para ficar cada vez mais claro para a pessoa que vai ouvir lá na frente, ou quando esse comercial passar na TV de casa de outras pessoas. Dentro da pandemia, eu aprendi essa habilidade, muito bacana, porque na época as empresas estavam carentes das propagandas em si. Então a gente trabalhou muito com vídeo de vendas, porque eu estava dentro de um grupo de locutores na época, então foi muito bacana, porque teve um crescimento exponencial. E hoje eu faço locuções pontuais, principalmente para vídeos institucionais de outras empresas, porque não é mais o meu forte é comunicação, hoje mentorar outras pessoas. E dublagem eu sigo com a mesma série desde 2016. Então tem um tempo bem longo, que é a minha favorita, eu não largo por nada. Legal, muito bom. E ficou bem claro aí a diferença. Acredito que
para muita gente aí essa diferença não era tão clara. E aí, ô Vitória, agora vamos vir para o momento presente, né? A gente está junto, né, no projeto, né, no processo aí da formação de mentores, né, da Mentor League Society, né, você no nosso grupo, né, e aí eu como um líder aí que observo tudo e todos, né, mesmo antes daquele momento que o Joel fez contigo, né, que demorou para chegar o seu momento para falar, né, ficou bem gravado, mas a hora que foi intenso como você, né, foi bem legal. E aí, Vitória, eu vou trazer aqui agora um exemplo seu para demonstrar a importância da comunicação de uma forma ampla, né? Não ser só verbal. Teve um momento, foi o primeiro momento que a gente se falou alguma coisa. Foi num dos coffees. E você chegou se apresentando e assim, super simpática, super acolhedora. Eu senti assim, abraçado, sabe? Que delícia! E aí vem o ensinamento. Por quê? Muitas das vezes a gente quer impressionar, né, cliente, enfim. E a gente vem com muita robustez, aquela coisa assim que vai transparecer muitas das vezes arrogância. E aí a empatia, né, perguntar sobre o outro, sabe, como você fez naquele dia, naquele momento, é o outro nível de posicionamento. Você se posicionou, assim, até no momento eu falei assim, uai, quem é essa baixinha aí? Aí, e assim, eu identifico o talento assim de uma forma bem rápida. Eu falei, rapaz, essa menina é diferenciada mesmo, quero entender melhor. Só que o coffee foi bem rápido ali, e aí teve um momento de interação sua lá, né, com o Joel. E aí, por que eu tô trazendo esse exemplo, né? Porque às vezes a gente pensa, e aí eu tô trazendo para dentro do agro, né? Às vezes a gente pensa que é só técnico, sabe? A parte técnica para impressionar o cliente, aquela coisa toda. Mas o simples fato de você demonstrar uma comunicação acolhedora, né? Uma comunicação se posicionando como uma referência, né? Aquele aperto de mão, como foi o seu, firme, mas não apertou de quase dobrar a minha mão, ou aquele que parece que você nem queria pegar a minha mão. Aquele papel que as pessoas fazem assim. É tipo assim, ó. É tipo assim, você já pega soltando, sabe? Eu tive um médico que fazia isso comigo. Eu falava, cara, pega na minha mão direito. Eu brincava com ele, pega na minha mão direito. Então, assim, esse ponto aqui é muito importante, porque, assim, o corpo fala, né? Tem até o livro. Então, assim, tem comunicação de diversas formas. Então, assim, com esse exemplo que eu trouxe seu aqui, eu gostaria que você trouxesse aqui para os agroprotagonistas alguns insights de comunicação não somente verbais, mas que você se posiciona. Por que eu peço isso para você? Porque você é jovem e se posiciona frente a frente a gente grande e se posiciona muito bem. Então, é uma forma de você ensinar aqui as pessoas a se posicionarem através da comunicação. Perfeito. Léo, a comunicação ela é dividida em 3 frentes. Comunicação não verbal, que representa 55% da interpretação do outro. Comunicação paraverbal, que é como você fala, os gestos que você faz, as expressões que você utiliza, o tom da tua voz, que representa 38% da sua interpretação, e só 7% é o que você fala. Então, nesse primeiro momento, o que é relevante para se posicionar e ganhar a simpatia e empatia das pessoas é a comunicação não verbal. E existem, dentro do livro, estava aqui até do meu lado,
Os Segredos de Persuasão do FBI, do Jack Sheffer, ele fala, já leu? Maravilhoso. Ele fala justamente sobre essa manipulação da comunicação. Isso. Primeira coisa, quando você for cumprimentar uma pessoa, é sempre deixar teu corpo aberto. O que é seu corpo aberto? Não ficar retraído, porque isso aqui é um gesto que você faz de forma inconsciente, que você está fechado, então você abre a postura. Todas as vezes que você cumprimenta uma pessoa, é quase inconsciente. Quando você vai sorrir, você faz assim com a sobrancelha e volta. Você arqueia e volta. Essa questão de abrir o olhar, justamente só isso, faz com que a pessoa goste mais de você. Olha que loucura. É uma forma simples de simpatia. E tudo isso acompanhado de um sorriso verdadeiro, genuíno, não é aquela coisa falsa assim. É um sorriso gostoso, um sorriso que você olha que a pessoa está alegre de te ver, contente de te ver. Só isso já ganha o cliente. Porque ele não vai se sentir deferido ou menor que você, ou até mesmo desconfortável de estar naquela situação. Acaba sendo algo mais seguro para ele. Justamente porque você se mostrou uma pessoa mais confiável. Depois que a gente faz essa primeira parte, que é a apresentação, vem a questão da conversa. Dentro da comunicação, tudo é sobre o outro, quase 0% é sobre você. Por quê? Comunicação é tudo aquilo que passa a mensagem para outra pessoa. Então, o que eu falo aqui não tem tanta relevância, mas o que você entende é o que eu devo focar. E como o nosso corpo fala muito, quando a gente tem esse primeiro contato alegre com a pessoa, mostrando consistência, ela já fica feliz de nos ver. Um ponto a gente já tem. No momento de conversa, é sempre trazer a comunicação para outra pessoa. O que você quer dela? Conversa com ela. Oi, fulano, então, está aqui, a gente vai te apresentar a máquina XPTO, mas me conta. Hoje, como é que está o teu negócio? O que você tem sentido dentro do mercado? Porque você dá a oportunidade dessa pessoa falar sobre ela e um ponto de vista dela sobre o negócio dela. Que são coisas relevantes porque a pessoa se sente mais confortável de falar sobre si mesma. Então, aqui você já soma 2 pontos. No momento que essa pessoa estiver falando com você, é bacana que seu rosto caia para o lado, fique inclinado por um motivo. Tá vendo a minha carótida? Quando ela fica exposta, inconscientemente eu me torno mais confiável para essa pessoa. E mostra para ela a minha vulnerabilidade ao ouvi-la. Então, são esses pontos que às vezes uma pessoa não falou nada. Ela só tá ali te ouvindo e você se encanta por ela. Você fala assim, puxa, o Léo é tão bacana, não sei porquê, mas eu gostei tanto dele. São esses sinais que o nosso corpo, juntamente com a comunicação, trazem para as outras pessoas para que elas tenham essa segurança interna. O que é bacana olhar dentro de outro ponto de vista, de negociação. Então, o nosso corpo também altera dentro da negociação e a gente consegue perceber as reações do nosso cliente. Normalmente, quando o teu cliente está desconfortável com algo que você diz, ele se afasta de você, porque a proximidade é um ato de confiança, que ele gosta de você. Quando ele se afasta, já é um sinal de alerta. Quando essa pessoa comprime os lábios, ou coloca a mão na boca, ou está nitidamente incomodado com alguma coisa, já é um sinal, é uma negativa, onde quando a gente olha da perspectiva de negociação, a gente consegue manipular isso. Por exemplo, eu identifiquei que meu cliente começou a franzir a testa, começou a comprimir a boca, tá com aquela cara feia de que alguma coisa tá errada, foi a partir de algo que eu disse. Então, no mesmo momento, eu consigo corrigir para reverter essa situação. Por exemplo, eu disse uma fala que ele não gostou, talvez relacionada a um orçamento muito alto. Léo, eu sei que nesse primeiro momento, isso pode parecer talvez um investimento muito alto para você, mas eu vou te mostrar, ainda hoje, que o ROI que você vai ter é muito maior do que esse investimento e, inclusive, eu vou te trazer formas mais simples de adquirir esse produto. Do mínimo, eu acalmei essa pessoa, porque eu identifiquei sinais. E quando a gente olha para o âmbito de comunicação para vendas, são esses sinais que eu consigo antever para fazer uma quebra de objeção lá na frente ser efetiva para essa pessoa. Entendeu? Entendi. Então, passei assim, dei uma pincelada relacionada tanto à parte da simpatia
quanto as negativas que a gente deve evitar nesse primeiro momento e como que a gente consegue utilizar para quebrar objeção lá na frente. Maravilha, Vitória. Assim, uma verdadeira aula aqui, ao vivo, né? No sentido do Faustão, se vira nos 30, né? E é uma forma de se posicionar, né? Que você realmente conhece e sabe do que fala. E aí, dentro desse contexto que você trouxe, aí me veio aqui um insight que eu acho que é legal a gente valorizar aqui. Tudo que você falou, né, principalmente na parte de negociação, que esse, o público nosso aqui é muita gente da área de vendas, né, área comercial. Então, assim, foi uma aula sem a gente combinar aqui, mas diretiva para a turma. E aí, Vitória, dentro desse contexto que você falou, vou observar e tal, assim, aí eu venho, já faço ali um ajuste, um reajuste. Isso daí só acontece quando a gente está presente, né? Então, o Joel fala, né? Estar 100% presente. E aí, esse é um ponto bastante crítico hoje no mundo como um todo, né? Não estar presente, né? Ou a gente está lá, por exemplo, eu saí de um cliente e tive um não. Aí até eu fui para o outro cliente. E aí eu tô só pensando no não que eu tive lá. E aí aqui eu não vou conseguir um sim, né? Porque eu já vim bloqueado, né? E aí dificulta bastante o processo. Ou se não, vim aqui visitar você, mas daqui 1 hora eu tenho a visita no fulano de tal aqui. Já tá preocupado com o outro. Eu tô preocupado com o outro, com o horário, fico olhando no relógio, olho pro celular, e isso tudo aí afasta o cliente. Então você não vai conseguir negociar. Então, assim, estar presente é o ponto de inflexão para mim, né, de toda e qualquer negociação. Porque você consegue observar, como você trouxe muito bem aí na sua fala, e você, eu nos meus treinamentos eu costumo falar que previne objeções. Porque eu sou muito chamado para falar sobre quebrar objeções e tal. Eu falo, galera, eu falo sobre quebrar objeções e tal, mas eu falo, galera, a gente precisa prevenir. Todo mundo foca muito na objeção, mas assim, o que leva a acontecer uma objeção? Eu sempre trago essa reflexão, falo, o que leva a acontecer? Você tem isso mapeado? As principais objeções, por que chega nessa objeção? E muitas das vezes é porque não comunica de forma eficaz a proposta de valor do que você está ofertando para o seu cliente. Simples e puro assim. E aí quando você traz essa consciência sobre isso para aquela pessoa, a pessoa fala, puta merda, eu preciso me preparar melhor para a reunião, para a negociação. E é aí que está o segredo do negócio. Se preparar, estar presente, observar e fazer o negócio acontecer. Né? Isso tudo é comunicação. Exato, Léo. E uma coisa muito bacana, quando a gente olha para negociação e âmbito de comunicação, é que existem diferentes perfis comportamentais. A gente tem o DISC, dominante, influente, estável e conforme, que é basicamente uma divisão de 4 perfis principais comportamentais. Cada uma dessas pessoas se comunica de uma forma diferente e compra de uma forma diferente. Quando eu entro numa reunião de vendas, por exemplo, a minha primeira percepção é em qual desses perfis essa pessoa se enquadra melhor. Porque aí eu entendo qual que vai ser a tomada de decisão dela. E normalmente a minha primeira pergunta, depois de começar o rapport e as técnicas de espelhamento, para essa pessoa se identificar mais comigo, é justamente como que funciona a tomada de decisão dela. Porque a depender da resposta, eu consigo trazer clareza para o meu fluxo de negociação. Então, por exemplo,
Se eu faço essa pergunta, Léo, como que funciona a sua tomada de decisão hoje? Você pode até me responder, Léo. É rápida? No mínimo, você é dominante. Isso mesmo. É um perfil comportamental mais voltado para resultado, mais direto. Não dá para pegar uma apresentação de 40 minutos para uma pessoa que, de fato, só quer saber o benefício e o preço só. Justamente. Então, eu trago para o Léo, pensando no perfil comportamental dele, justamente qual que vai ser o crescimento da empresa dele, o tempo que a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, mais eficiente, e as formas de pagamento que cabem no seu bolso e são diluídas de uma forma que faz sentido para você. Você calcula o ROI com mais frequência. É diferente quando eu faço essa mesma pergunta e uma pessoa me responde: eu gosto de analisar os dados, os números, eu me sinto um pouco inseguro quando eu não tenho clareza do que eu estou investindo. Essa pessoa provavelmente é uma pessoa conforme, mais analítica, o homem das planilhas. Então, para ele, eu trago dados. Eu trago segurança de investimento, porque é uma coisa relevante para essa pessoa. Eu mostro a organização. E com isso, a base da venda é que essa pessoa, no mínimo, se sinta segura. Pensando para ele, olhando para cada um dos perfis comportamentais, a gente tem uma clareza muito maior de como que vai funcionar a nossa negociação e o que para cada um dos tipos de perfis é mais relevante. Para o dominante é resultado, para o influente é principalmente reconhecimento de pessoas, para o estável é estabilidade, é segurança, é um crescimento que ele consegue observar, não vai ser nada estranho para ele. Ele vai ter um apoio muito maior. E para o conforme são os dados. Então, eu sempre pergunto, toda reunião, como que funciona a tua tomada de decisão? É de uma forma simples. No meio da reunião, a gente tem essa resposta. Quando eu sei disso, eu consigo vender com muito mais facilidade. Porque a minha abordagem de vendas, ela fica flexível para cada um dos formatos de perfis. Com certeza. Esse é um ponto, assim, que é extremamente importante, né? Eu utilizo bastante o DISC para ensinar vendedores a negociarem melhor. E teve uma vez eu fui chamado para fazer uma palestra de uma convenção e o diretor executivo falou assim: Léo, eu sei que você tem muito conteúdo, mas eu preciso disso. Eu quero fazer o DISC de todo mundo e você ensinar eles a negociar. E é uma consultoria, então assim, já tem o paradigma de que consultoria não é vender. Então eu precisei quebrar o dogma ali de consultoria não é vender e ensinar a questão do vender a partir do perfil comportamental. E assim, 80% mais ou menos do time lá era conforme. E eu, porque consultoria técnica precisa, esse perfil assim se encaixa muito bem. Né? Uhum. Não que os outros não se encaixam, mas esse perfil se encaixa muito bem. E aí eu totalmente dominante, né? E aí eu precisei muito me preparar para essa palestra, porque precisei trazer muito detalhe, eu precisei conquistar de uma forma diferente aquele público, né? Para eu poder ensiná-los a usar a mesma coisa que eu estava usando com eles, sabe? Então assim, e eu citei o exemplo, eu falei aqui, ó, tá vendo? Vocês são praticamente 80% aqui conforme. Eu sou dominante, a minha comunicação é rápida, eu quero ver o resultado, é tudo rápido, E vocês precisam entender, aprofundar, tá. Então eu precisei me preparar diferente. E aqui está o ensinamento para vocês. O seu cliente que dita as regras. Por quê? As regras da comunicação. Por quê? A comunicação precisa ser assertiva. E só é assertiva quando chega na outra pessoa. Senão, não foi assertiva, não foi eficaz. Né? E isso daí foi bem legal, sabe? Para mim foi um aprendizado gigante, né? Essa questão dos perfis comportamentais, né?
E no início, quando eu fiz a primeira vez, assim, que eu fui conhecer sobre isso, foi puramente para autoconhecimento. E assim, me ajudou muito a melhorar alguns pontos que eu estava precisando aperfeiçoar, desenvolver. E aí, Vitória, a gente estando aí no mesmo ecossistema, né, da formação de mentores, né, eu aí com a mentoria de liderança, né, e você vai falar sobre a sua, mas assim, a tomada de decisão de vir para essa formação, ela foi justamente para eu realmente criar algo, desenvolver algo relevante para a minha área, né, que é o agronegócio. Né? Sei que tem muita gente que atua, né, tem muitas frentes, mas assim, o ecossistema, né, MLS, Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, né, a Tati como nossa tutora, uma galera toda ali que teve interação com a gente, potencializa muito. E assim, eu venho ficando muito feliz assim, com o progresso que eu tive, que eu estou tendo, e o que eu consegui construir, né, nesse primeiro momento, e tudo saindo de mim, sabe? Isso que é o mais legal. Isso que é o mais legal. As pessoas ajudam a extrair o melhor dos alunos e tudo mais. E aí, Vitória, eu quero que você compartilhe um pouco assim da Vitória empreendedora, né? Essa jovem que agora que depois desses 46 minutos aqui, os agroprotagonistas entenderam muito bem, né, a sua capacidade. E tem um outro ponto, por que eu te trouxe aqui, porque comumente eu converso com muita gente, com muitos líderes, né, e a grande maioria fala sobre a geração, né, a sua geração mesmo, que está no mercado agora. E a grande maioria só reclama. Infelizmente. E tudo isso é despreparo, sabe? E assim, na minha mentoria de liderança, eu quero muito despertar, ensinar as pessoas a lidarem com a sua geração, porque é uma geração assim que tem um potencial gigante. Só que o líder precisa saber se conectar, saber potencializar, sabe? E é uma forma diferente de fazer isso. Não é a mesma forma lá de antigamente, né? E assim, ver um talento como o seu aqui, né, com 21 anos, assim, eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa, tem uma música que eu gosto muito, chama Sementes do Amanhã, do Gonzaguinha. Se você não conhece, depois ouve essa música, que essa música é muito especial. E essa música, ela realmente traz a mensagem: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E é isso, sabe? Eu gosto muito dessa mensagem, eu escuto ela todos os dias. E agora fala então, Vitória, sobre você, empreendedora, o como está sendo aqui para frente, né? Eu acho que esse projeto seu aí tem muito a contribuir com gente do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Que deixou, dessa vez eu não tenho dúvidas. Hoje, só para contextualizar, eu ainda tenho 2 empresas, uma relacionada a marketing para mercado imobiliário inteiro, então a gente atua com grandes construtoras e incorporadoras. E olha que bacana, eu sempre fui 100% digital. Então você falou sobre a nossa geração Z, que muitas pessoas do mercado tradicional reclamam, e eu também, porque meus colaboradores são um pouco mais velhos, são um pouco mais novos do que eu. E o que a gente mais sente é que essas pessoas estão sim despreparadas, só que, gente, existem pessoas que têm vontade, garra para aprender e mudar de vida. Então, a questão do líder que você falou comigo, eu acredito que é saber vender o sonho da pessoa
sendo atingido através do trabalho que ela está fazendo com você. Então, dentro da nossa empresa, a gente não tem problema com a geração Z justamente por fazer esse trabalho, de conscientizar a pessoa que o sonho dela conosco, ele está mais próximo de acontecer do que sem a nossa empresa. Dessa forma, a gente tem um time 100% engajado em vendas, em melhorar o relacionamento com o cliente, em fazer um NPS com sucesso. Desse jeito, todo mundo trabalha muito bem. E aí, tem uma ferramenta, depois eu posso até te passar, caso você queira, onde a gente consegue avaliar quais são os motivadores dos nossos colaboradores. Então, é uma série de 40 perguntas, em média, que a gente faz quando a pessoa entra dentro da empresa, para avaliar se o que a move é reconhecimento, se o que a move são pessoas, se o que a move é a questão financeira, porque dessa forma eu contribuo para essa pessoa do jeito que ela vai ter relevância na empresa. Então todo mundo fica feliz. Só fiz um adendo nesse primeiro momento. Mas toda a minha trajetória, como eu disse, foi digital. Eu comecei dentro dos anúncios online, então eu vendia produtos da minha casa. Só que eu fiquei muito boa nos anúncios e eu decidi vender isso para outras empresas. E eu nem sempre vendi bem. Eu sabia falar. Agora vender é outra coisa. A venda a gente aprende ao decorrer do tempo. Justamente a questão da comunicação não verbal conta muito pra gente nesse processo. Então a gente vai adquirindo habilidades conforme o tempo passa. Iniciei a minha agência. Pouco tempo depois eu fui convidada a ser sócia de uma outra agência voltada ao mercado de odontologia e clínica estética. Fiquei lá durante 1 ano, só reinvestindo no negócio, muito nova, eu tinha 18 anos. E eu não vi dinheiro nessa época, eu só aprendi. E foi um processo muito bacana e muito genuíno, porque quando você se dedica a aprender e dedica tempo a isso, curiosamente você fica muito bom no que você faz. Consequentemente, depois que eu saí dessa empresa, eu fundei a minha de fato, criei a minha agência, tive um sócio na minha agência de primeiro momento, a gente cresceu muito rápido, em questão de 6 meses a gente já tinha 30 clientes, com um pagamento muito bacana, um ticket médio alto na época. Passou esse período, a gente desfez a nossa sociedade, eu segui com a agência. Há pouco mais de 1 ano, a gente olhou de novo para o mercado digital, que eu tenho outro sócio agora. Então, eu dividi a empresa em 2. Uma fica tomando conta só da questão de tráfego pago para incorporadoras e construtoras, e a outra parte fica só cuidando do braço educacional, onde a gente cria produtos de educação, de metodologia, para conscientizar outras pessoas dentro do mercado. A gente vende conhecimento hoje. Então é um processo muito gostoso, porque agora eu tenho o melhor dos 2 mundos. Tanto do tráfego, que era uma habilidade primária minha, e a gente criou um time, tanto do braço educacional, que é de fato que eu realmente gosto. Por quê? Vender educação, tanto mentoria quanto infoproduto, eu gosto de chamar que é um processo de democratização da educação no Brasil. Então, vou dar um exemplo muito simples para você. O próprio tráfego pago, por exemplo, foi algo que eu gastei pouco para aprender, mas investi muito tempo. Investi pouco, mas investi muito tempo. E me trouxe um retorno absurdo ao longo dos anos. Alimenta a minha casa. Correto. E a casa de outras 1000 pessoas. Entende? E quando eu olho para isso, é mais voltado ao meu propósito de vida. Só que, dentro desse braço educacional, eu lidei com vários profissionais que são extremamente bons no que fazem, mas não sabem comunicar o que fazem. E aí que tá o gap, porque muitas vezes é um mercado que acaba se sujando porque pessoas nem tão relevantes, nem tão boas no que fazem, têm coragem de se posicionar, começar a comunicar uma mensagem e ganham relevância. Então, quando eu decidi falar sobre comunicação, foi justamente para dar voz às pessoas que são realmente boas no que fazem. As pessoas que têm resultado, mas ainda não sabem se posicionar, ainda não sabem se vender nem comunicar. Foi aí que surgiu a mentoria de comunicação, voltada justamente a destravar essas pessoas. Então, a gente tem uma primeira parte que é de PNL,
para identificar padrões e fazer a reprogramação mental. Depois a gente olha para a parte técnica, porque a técnica é prática, é treinável e é ligeiramente rápida, porque quando a gente domina a arte da comunicação, é muito bacana porque você fica atento aos detalhes. Então eu olho para o Léo, se ele fazer algum gesto aqui, olha, de forma digital, que eu reparo que ele não está tão confortável com a notoriedade do nosso conteúdo, a gente já consegue se moldar de outra forma. E a relevância da comunicação é justamente essa, como se você tivesse poder sobre você e sobre o outro. Você consegue conduzir a dança muito melhor. E para empresários, é a venda que você faz de forma constante. Maravilha, um baita de um projeto. E como que as pessoas te encontram, né, Vitória? Agora é o momento, assim, de compartilhar suas redes, contatos, como o pessoal te encontra, para conhecer mais sobre o seu trabalho e para potencialmente aí fazer parte da sua mentoria, que assim, eu acho super legal quando as pessoas tomam consciência de algo que precisa melhorar, aperfeiçoar e vai e toma atitude, sabe? Porque eu funciono desse jeito, assim, e é isso que traz a intensidade, né? Um processo como esse que você desenhou é muito, muito forte, né? Porque, assim, é imersão mesmo, é em cima do detalhe e dentro da sua realidade, do que você precisa. Então, conte aqui onde que as pessoas te encontram. Léo e Agroprotagonistas, vocês me encontram dentro do Instagram. O meu perfil é @vitoriacordeiro, com um O a mais no final. E eu também tenho um site, www.vitoriacordeiro.com. Então, são 2 pontos de canais onde a gente consegue conversar e falar um pouco mais em relação à tua comunicação. Um processo de aceleração para você melhorar. Gente, hoje eu tô gripada, então não foi a minha melhor performance dentro da reunião, mas eu não podia deixar de vir aqui conversar com o Léo e conversar com vocês sobre comunicação. Foi uma delícia de bate-papo. Maravilha. Então, vocês que estão do outro lado aí, agroprotagonistas, pega o link aqui, compartilha com seus amigos, seus colegas, seus liderados, seus líderes e vamos levar essa mensagem sobre comunicação para muitas pessoas. E essa história, né, da Vitória aqui, que só está no início dessa história, que é uma história de muito sucesso, tenho certeza, e que vai trazer muita prosperidade para as outras pessoas. Valeu? Muito obrigado, Vitória, mais uma vez. E as portas aqui do AgroPro estão sempre abertas. Eu que te agradeço, Léo. As portas de qualquer negócio estão sempre abertas, porque eu te adorei. Maravilha. E sigam com a gente aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.